Olá pessoal, vamos aqui então hoje falar um pouquinho aqui sobre equação de energia para regime permanente, tá? O que a gente quer no final das contas aqui é falar sobre a equação simplificada da energia, que é conhecida como equação de Bernoulli, ok? Então vamos lá. Então, antes da gente chegar na equação em si, vamos ver aí quais são os tipos de energia que são associadas então a um fluido, né, escoando dentro do duto ou um escoamento aberto, né? Então a primeira energia que a gente tem associada a esse fluido vai ser a energia potencial, né? O que é energia potencial, né? Então, relembrando, né, a energia potencial tem a ver com distância, né? Então a energia potencial ela é dada como sendo a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade vezes a cota, né? Tá? Cota é o que? A distância desse corpo em relação a um plano horizontal de referência. Tá? Então, PHR, né? PHR é plano horizontal de referência. Ok? Então, é uma posição imaginária, né, da qual a gente está tirando, então, uma certa cota, uma certa distância até a posição de estudo. Né? Então, no caso aqui, se eu tiver um corpo, né, tá, tem um corpo qualquer aqui, então lá do ponto do centro de gravidade desse corpo até o plano horizontal de referência, eu tenho uma certa cota, né, tá? Cota Z, né, porque a gente está trabalhando aqui em x, y, z, né? Então, coordenada, abscissa e cota, né? Então, o Z aqui é a nossa cota, ok? Tá? X e Y por aqui, né? Opa, tá lá. Okay? Então, essa é uma das primeiras, né, energias que estão associadas à movimentação do fluido, né, ao fluido em si. Né? Então, é a energia potencial, a gente viu lá no colégio. Né? A segunda energia associada ao fluido é a energia cinética. Energia cinética, né, com relação ao movimento do fluido. Né? Então, a energia potencial é a relação, né, da distância, né, então a estática dele, né, a cota dele em relação a uma posição, e energia cinética com relação à movimentação. Né? Então, para um corpo qualquer, né, a energia cinética ela é dada como sendo a massa vezes a velocidade desse corpo ao quadrado dividido por 2. Ok? Tá? Então, é uma equação que nos diz aí que, né, a energia está associada ao quadrado da velocidade, né, para uma mesma massa. Né? Então, essa é uma energia também importante para os fluidos, né, uma vez que eles estão escoando, né, então eles têm alguma velocidade e têm uma massa agregada. Né? Okay? Então, a terceira forma de energia, né, associada ao fluido vai ser a energia de pressão, tá, que tem a ver então com o deslocamento do fluido. Tá? Esse deslocamento do fluido vai causar não, uma força, né, numa direção qualquer aí, na direção do escoamento, na verdade, né? Tá? E essa força, por esse deslocamento, a gente chama isso de trabalho, né? Tá? Então, lá na termodinâmica, a gente vai associar isso daí ao trabalho né, executado por um fluido, ou trabalho executado sobre um fluido, né? Como isso daí ocorre, né? Então, vamos supor aqui que eu tenha um cilindro, tá? Então, meu cilindro, e eu vou colocar um fluido qualquer aí dentro, tá? Esse fluido tá se movendo, né, ele tem aqui um certo volume, né, associado a ele, tá? Então ele está aqui, vou colocar aqui um fluido, né? Aqui então está o meu fluido, um fluido qualquer aqui, e esse fluido, né, ele
sobre ele aqui eu vou colocar um êmbolo, tá? Então vou colocar aqui um pistãozinho, né? Tem um pistãozinho aqui, de forma a manter a pressão sobre esse fluido aí constante, tá ok? Tá, então tá aqui, né? Um pistãozinho com uma massa, né? Uma certa massa, ok? Né? Agindo sobre esse fluido aqui. Então aqui eu tenho um fluido e uma massa aí, né? Qualquer aí sobre ele, tá? Como essa massa aqui é constante, né? E ela está sujeita aí a uma aceleração da gravidade, né? Tá? Então ela está exercendo uma força, né? Lembrando que força, né? Vai ser massa vezes a aceleração da gravidade. Como essa força está sendo executada sobre uma área aqui, né? Sobre a área desse pistãozinho, né? Então essa, né, essa força sendo executada aí sobre essa área, né? Tá? Isso vai nos dar a pressão. Né? Pressão, a força sobre a área. Ok? Ah, então é isso que a gente vai ter aqui, né? Então tem uma pressão constante, né, sendo exigida nessa posição aqui. Então aqui a nossa pressão é constante. Ok, sobre esse fluido. Se eu adicionar alguma quantidade de energia aqui, né, por exemplo, vou adicionar calor aqui, esse fluido, né, tá, que está aqui dentro, ele vai expandir. Né? Ele está expandindo a uma pressão constante. Então, se ele está expandindo, vai aumentar o volume dele, né? E esse aumento de volume vai fazer então com que esse pistãozinho aqui se desloque, né, para uma segunda posição, né, uma outra posição qualquer aqui, de algum valor. Vamos supor aqui um valor ds. Tá aí, né? Deslocou alguma posição. Ok? Tá? Então, o fluido exerceu uma força sobre esse pistãozinho aí, de forma que ele se deslocou. Tá? E a gente sabe, né, que uma força vezes um deslocamento, a gente chama isso de trabalho. Né? Tá? Ou seja, né, trabalho será então a força vezes esse deslocamento, né? ds. Ok? Tá? Legal. Mas essa força, né, tá? Essa força que a gente está exercendo aqui, a gente sabe que ela, né, ela está sendo atribuída sobre uma superfície, então a gente tem uma pressão aqui, né? Então essa força causada aqui, né, que está calculada aqui no trabalho, a gente pode dizer então que essa força é igual a uma pressão vezes área. Né? A área aí do meu cilindro. Né? Mas, como a gente viu, né? Como a gente viu agora há pouco, né? Eu posso dizer também que, né, a força, né? A força é igual, né? Trabalho dividido por um certo deslocamento, né? Um certo ds. Que é a mesma coisa, né? Tá? E isso vai ser igual, então, a uma pressão vezes área. Portanto, eu posso dizer que o trabalho vai ser igual a uma pressão vezes uma área vezes um certo deslocamento, né? Então, um certo deslocamento ds. Ok? Mas área vezes deslocamento é volume, né? Volume vai ser minha área, né? A área de seção transversal, vezes a altura, né? No caso, a altura ds. Ok? Então, eu posso dizer que o meu trabalho vai ser igual, então, a uma pressão vezes essa variação, né, de deslocamento, essa variação de volume.
vezes 1 dV. Né? Então, está aí. Como a gente está trabalhando com variação, né? Como eu estou trabalhando com variação aqui, ds, né? Opa, desculpa, agora dv, né? Então eu vou integrar aqui, né? De um volume inicial até um volume final. Então isto é trabalho, né? Tá? Então o trabalho executado então, né, por um fluido é igual a integral de PDV, ok? Tá? Então se eu quiser saber a pressão, né, a pressão então vai ser o trabalho, né, dividido aí pela variação de volume, tá, ok? Então essas são as três formas de energias, né, que a gente tem associadas ao fluido, né, em escoamento, né? Beleza. Bom, então com isso a gente, né, sabendo quais são as três formas de energias que estão associadas a um fluido, né, a gente pode então começar a pensar na equação de Bernoulli. Lembrando que ela é uma equação simplificada da equação de energia, né? Então a gente tem, por ela ser simplificada, né, algumas coisas a gente tem que levar em consideração para então trabalhar com a equação de Bernoulli. Quais são? Então, primeiro, que o regime permanente, tá? A gente já viu a diferença entre isso, né? Então, regime permanente e regime transiente, né, são coisas diferentes, né? No regime transiente, as condições vão variando no tempo, né? Então, as propriedades têm variação no tempo, e no regime permanente elas não têm variação no tempo. A gente vai imaginar também para a equação de Bernoulli que não existe máquina no trecho, então eu não tenho nem bomba nem turbina no trecho, não tem perdas por atrito, né, no escoamento, então eu não tenho perdas de energia ao longo do trajeto, né, causadas por atrito. As propriedades são uniformes na seção, então eu não tenho variação de propriedades. O fluido é incompressível, tá? Também é uma coisa importante, porque a partir do momento que o fluido é compressível, a gente tem que adicionar isso à equação. E não tem troca de calor, tá? Não há troca de calor com o meio. Então essas são as hipóteses simplificadoras para a utilização da equação de Bernoulli. Ok, então, sendo assim, vamos ver então como é que funciona essa equação. Então, dado aqui uma tubulação qualquer, né, tá? Onde este ponto será a minha entrada, tá? Então aqui entrada de fluido em uma tubulação, tá? E aqui a minha saída. A entrada e a saída não é exatamente a posição que ele entra ou que ele sai, mas sim a posição de estudo, né? O ponto de estudo, então o limite do seu estudo. Então é a entrada dentro da região de estudo e a saída dentro da região de estudo, né? O volume de controle aí, ok? Bom, então vamos analisar aqui, né, o que acontece com esse fluido, e lembrando que esse daqui é uma lei de conservação, assim como todas as outras aqui que a gente estuda na mecânica dos fluidos, é uma lei de conservação de energia. Então, dizendo aqui que eu tenho uma entrada e uma saída, eu posso dizer então que a energia de entrada ela é igual à energia de saída. E quais são as energias na entrada? Bom, na entrada eu vou ter uma energia potencial na entrada. Tenho que mais, né, qual outra forma de energia? Energia cinética. Tenho o que a gente chamou agora há pouco aqui de energia de pressão. Ok. E na saída? Bom, na saída então eu tenho as mesmas formas de energia. Então eu tenho uma energia potencial na saída, uma energia cinética na saída e uma energia de pressão na saída. Ok? Então são as três formas de energia que a gente viu, então elas estão entre a entrada e a saída. Tá?
E como é uma igualdade, se uma varia para mais, a outra vai variar para menos, para que a igualdade se mantenha, né? Tá ok? Então, vamos tentar aqui dar uma simplificada nisso, né? Então, olha lá. Vou colocar aqui para o lado, né? Então, analisando somente a energia de entrada, tá? A gente pode dizer o seguinte, ou uma energia qualquer, né? Tá? Como a energia ela tem essas, né, do fluido ela tem essas três formas, então ela vai ser energia potencial, que é a massa vezes a aceleração da gravidade, vezes uma cota, mais a energia cinética, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2, mais energia de pressão, né? A gente viu agora há pouco aqui, né, que o trabalho, né, realizado pelo fluido aí, então vai ser a pressão vezes uma variação de volume, tá? Então a variação de volume, então isso vai dar para a gente aqui uma pressão vezes um dV. Ok. Como a gente está estudando uma variação na entrada e uma variação na saída, eu vou então aqui para as massas colocar uma variação. Opa. As massas também. Por que isso? Porque a gente está analisando um trecho aqui, né? Tá? Então, uma variação dessa massa aí, né? Um diferencial aí, né? Ok, bom, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer aqui então para tentar simplificar um pouco essa equação. Primeira coisa que a gente pode fazer é observar que a gente tem massa na energia potencial, massa na energia cinética, mas a massa não aparece na energia de pressão. Mas vamos lá. Eu tenho um volume, eu estou trabalhando com fluido. Existe uma propriedade, né, dos fluidos que ela leva em consideração o volume e leva em consideração também a massa. Essa propriedade, né, ela é a massa específica, né? A massa específica, ela é a massa, né, tá? Por volume, né? Certo? Quilograma por metro cúbico, por exemplo, né? Então eu posso dizer, né, que um volume, né? Um volume seria igual a uma massa vezes o inverso, né? Da massa específica, concorda? Por quê? Massa, por exemplo, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, isso aqui é quilograma, né? No sistema internacional, aqui ficaria 1 sobre quilograma por metro cúbico. Que é o mesmo, né, que fazer quilograma vezes metro cúbico por quilograma. Sendo assim, cortou e eu voltei a ter o quê? Volume, né? Tá? Então eu vou reescrever essa equação aqui da seguinte forma. Energia, a energia do fluido, vai ser então essa variação de massa vezes a aceleração da gravidade vezes a cota, isso aqui é minha energia potencial, mais minha energia cinética, uma variação de massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, mais uma pressão vezes uma variação de massa, né? Opa. Dividido pela massa específica. Ok? Legal. Então agora a gente tem massa em todos, né, em todos os termos aqui. Bom, então eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso vir aqui e dividir tudo isso daqui pela massa vezes a aceleração da gravidade. Então olha lá o que a gente vai ter. Então a energia
vai ser a minha energia cinética, desculpa, potencial, né? Energia potencial, deixa eu só apagar aqui. Então, a minha energia potencial dividido pela massa vezes a aceleração da gravidade, mais minha energia cinética, V quadrado, por 2 vezes dmg, mais a minha energia de pressão. Pressão vezes dm, né, que é a massa, né, dividido por ρ, né, massa específica, vezes a aceleração da gravidade, vezes m. E aí, olha lá, consigo cortar algumas coisas aqui para simplificar. Então, no caso da energia potencial, eu vou cortar a massa, a aceleração da gravidade. No caso da energia cinética, a massa. E no caso da energia de pressão, a massa, né? E aí eu posso, então, reescrever esta energia da seguinte forma, né? Tá? Energia potencial agora é só a cota. Energia cinética agora vai ser velocidade ao quadrado por 2g. E a energia de pressão vai ser a pressão dividido pela massa específica vezes a aceleração da gravidade. Mas massa específica vezes a aceleração da gravidade é igual a peso específico. Ok? Então eu simplifiquei. O que aconteceu com isso? Olha lá. Energia potencial agora ela é só uma cota. Então ela é uma distância, tá vendo? Em relação a um plano horizontal de referência. Então, na verdade, essa cota não é que é só uma cota, ela é uma carga de pressão. Se lembrar lá da equação de Stevin, né, da lei de Stevin, pressão, peso específico vezes altura, né? E se eu quiser saber uma carga de pressão, ficaria então que a altura é igual a pressão dividido pelo peso específico. Ok? Então, isso é uma carga de pressão. A gente não vai mais chamar isso aqui de energia, mas sim carga, né? H. Okay? Então, a carga de energia que a gente tem aqui. Então, agora aqui eu não tenho mais energia potencial, mas sim carga potencial. A energia cinética foi simplificada para V quadrado por 2G. Se eu observar aqui, o que está acontecendo? Vamos lá. Então, velocidade ao quadrado é metro quadrado por segundo ao quadrado. 2 é dimensional e a aceleração da gravidade é metro por segundo ao quadrado. Então é a mesma coisa que multiplicar por segundo ao quadrado dividido por metro. Cortou, sobrou metro. Então também é uma carga, né? Então que a gente vai chamar agora de carga cinética. Ok? Então, carga de pressão, carga cinética e pressão por peso específico. Pressão, sistema internacional, por exemplo, né? Pascal, né? Pascal, Newton por metro quadrado, então vamos colocar esse do lado aqui também, né? Então, olha lá, Newton por metro quadrado. E o peso específico, ele é Newton por metro cúbico, né? No sistema internacional. A mesma coisa que multiplicar por metro cúbico. Opa! Vamos arrumar isso, né? Metro cúbico por Newton. Então, cortou, né? Corta o Newton, corta o metro quadrado com metro cúbico, sobrou metro também. Né? Então, no sistema internacional, né, isso aqui daria, então, metro, carga de energia. Então, aqui é
carga de energia. Tudo aqui é carga, né? Tá? Então, carga potencial, carga cinética e carga de pressão. Ok? Tá? Então, isso que eu fiz aqui é genérico, ele serve tanto para a entrada quanto para a saída. Como a equação de Bernoulli ela é uma equação de conservação, né? Certo? Ela é uma simplificação da equação de energia. A equação de energia é uma equação de conservação, né? Energia de entrada é igual a energia de saída, então a carga potencial, né? A carga de energia de entrada é igual à carga de energia de saída. Portanto, né, a gente pode escrever que a energia, não, a carga de energia de entrada, né, ela é igual à carga de energia de saída. Ou seja, né, a carga potencial de entrada mais a carga cinética de entrada mais a carga de pressão de entrada, ela vai ser igual à carga potencial de saída mais a carga cinética de saída mais a carga de pressão de saída. Tá? Então, essa aqui é a equação de Bernoulli. Né? Tá? Essa equação é bastante importante, né? Bastante interessante. A gente consegue explicar várias coisas com ela. Né? Então, por que que o avião, né? Como é que o avião se mantém, né? No ar, né? Então, isso tem a ver com também, né? Com a equação de Bernoulli, né? Entre outras coisas, né? E depois a gente, em outro vídeo, eu vou colocar umas animações para explicar isso aqui melhor, tá? Mas, por enquanto, é isso, né? Equação de Bernoulli, carga potencial de entrada, carga cinética de entrada, carga de pressão de entrada é igual a carga potencial de saída, mais carga cinética de saída, mais carga de pressão de saída. Tá? Então, por exemplo, o que eu consigo fazer com a equação de Bernoulli? Eu posso, né, encontrar a velocidade de um fluido. Né? Então, por exemplo, um fluido escoando dentro de um tubo, eu utilizo de um tubo de Pitot, tá? Isso aqui é um tubo de Pitot, né? Esse é um tubo de Pitot, o mesmo que vai no avião, para saber qual é a velocidade do avião, o mesmo que vai nos carros de Fórmula 1, para saber qual é a velocidade real do carro de Fórmula 1. Né? Então, esse tubo de Pitot aqui, né, ele está recebendo o quê? Ele está recebendo um fluido que vem a uma certa velocidade, né, tá? E aí a gente quer então encontrar qual que é a velocidade desse fluido. Para isso, então, a gente utiliza, né, vamos utilizar lá da equação de Bernoulli. Então, vou fazer aqui, ó, vou chamar aqui essa posição 1, né, de entrada e essa posição 2 aqui de saída. Então, eu vou escrever a equação de Bernoulli aqui. Então, carga potencial de entrada mais carga cinética de entrada mais carga de pressão de entrada é igual a carga potencial de saída mais a carga cinética de saída mais a carga de pressão de saída. Ok. Então, vamos adotar uma posição aqui para o nosso plano horizontal de referência. Eu vou adotar aqui, né, essa linha aqui da tubulação. Então, aqui será o meu plano horizontal de referência. Ok, então, analisando um, um fluido qualquer, escoando por essa tubulação, tanto a posição 1 quanto a posição 2, eles estão à mesma, né, altura em relação ao plano horizontal de referência. Então, eu posso simplesmente aqui vir aqui, ó, e cortar as cargas potenciais. Ok. Joia. Bom, quando esse fluido ele vem e ele encontra aqui, né, ele encontra o tubo de Pitot, esse tubo de Pitot está cheio aqui de fluido, né, do mesmo fluido, por exemplo. Né? E aí, ao encontrar aqui, né, a entrada do tubo de Pitot, ele tem uma massa,
né, essa massa total que está aqui. E aí o que acontece? Né? É como se ele encontrasse uma parede, né? Então ele vem com alta energia cinética aqui, quando ele entra em contato aqui com a entrada do tubo de Pitot, ele é automaticamente freado. Então a velocidade dele vai a zero. Tá? Então aqui nesse ponto de entrada do tubo de Pitot, é como se ele tivesse encontrado uma parede, né? Que é exatamente isso que ele vai encontrar, né? Tem uma massa de fluido aqui, então ele é automaticamente freado. Então a velocidade dele vai a zero e a pressão dele vai à máxima. Ele empurra esse conjunto para cima, né? Toda essa coluna ele empurra para cima aqui, né? Tá? Por conta que ele descarrega toda a energia cinética dele lá. Isso a gente chama de ponto de estagnação. Tá? Então, ponto de estagnação, onde as partículas fluídas colidem atingindo velocidade zero. Então lá em 2, na posição 2, a velocidade é zero e a pressão é máxima. Ok? Tá? Então aqui, esse aqui, né, essa posição aqui, a gente chama então isso daí de ponto de estagnação. Tá? Sendo assim, então, a velocidade do fluido, né, essa velocidade do fluido ao longe aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser a parte da velocidade dele mesmo, né? Tá? E aqui, esse trecho aqui, né, isso aqui, é a carga estática, né? Então, nessa posição aqui, eu tenho uma carga estática, né? É uma pressão estática dada por um piezômetro. Eu posso dizer, então, que a minha velocidade do fluido vai ser igual, então, à pressão de estagnação, né? Pressão P2 aí, menos a pressão estática, P1, dividido pelo peso específico do fluido bombeado, né? O fluido que está escoando por aqui. Posso dizer, então, que a velocidade do fluido vai ser, então, essa pressão, né, total menos a pressão estática, eu vou chamar isso aqui de ΔP, né, uma variação de pressão, ok? Dividido pelo peso específico, vezes, né, 2 vezes a aceleração da gravidade. Olha lá. Velocidade ao quadrado, então, né, vai ser o meu ΔP. Peso específico é massa específica vezes a aceleração da gravidade, vezes 2 vezes a aceleração da gravidade. Então eu posso cortar isso aqui. Então eu posso dizer que a velocidade do fluido é a raiz quadrada de 2 vezes minha variação de pressão dividido pela massa específica do fluido bombeado. Ok? Tá, então, né? Como é que eu posso encontrar a velocidade de um fluido? Tá? Usando quem? A equação de Bernoulli. Né? Um outro exemplo aqui. Determinar a velocidade do jato do líquido no orifício do tanque de grandes dimensões da figura. Considerar fluido ideal. A gente sempre, né, na equação de Bernoulli, a gente está, né, considerando que o fluido é ideal. Né? Por ser o fluido for real, ele vai ter atrito. Né? Tá? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui uma entrada e uma saída. Né? Então, por exemplo, chamar aqui essa posição inicial aqui de entrada. E aqui, né, nessa posição aqui, eu vou chamar isso aqui de saída. Ok. E vou escrever a equação de Bernoulli. Então, cota de entrada mais velocidade de entrada ao quadrado sobre 2G mais pressão de entrada pelo peso específico é igual a cota de saída mais velocidade de saída ao quadrado por 2G mais a pressão de saída pelo peso específico, né? Carga potencial, carga cinética, carga de pressão. Ok, vamos analisar. Bom, ele diz aqui tanque de grandes dimensões. O que é um tanque de grandes dimensões? Tanque de grandes dimensões é aquele no qual, né, o nível, né, o nível, ele permanece constante, ou é aproximadamente constante. Ou seja,
a velocidade com a qual esse nível baixa, ela é tão pequena que a gente pode desprezar, ok? Isso não significa que o tanque tem que ter dimensões, né, grandes dimensões. É qualquer reservatório no qual eu consigo manter um nível constante ou que a variação desse nível ela é tão pequena ao longo do tempo que eu posso desprezar a velocidade. Tá? Por exemplo, uma caixa d'água, né? A caixa d'água eu posso considerar um tanque de grandes dimensões, independente do tamanho da caixa d'água. Por quê? Porque ele tem uma boia. Então, apesar de estar sendo água da caixa d'água, eu tenho, ao mesmo tempo, né, uma entrada de água que mantém o nível da caixa, né, aproximadamente constante. Tá? Se eu for num local, né, onde eu tenho uma represa, por exemplo, que tem uma saída de água, né, para abastecer, por exemplo, uma cidade, mas ao mesmo tempo ela está recebendo água de outros locais, né, ou mesmo que ela não esteja recebendo, mas que o nível dela baixe muito devagar, eu posso considerar um tanque de grandes dimensões. Se eu tiver um copo d'água, um copo de plástico, e fizer um pequeno furo, né, no fundo dela, de forma que está saindo, né, por exemplo, água por esse fundo, mas essa velocidade for muito baixa, a ponto de levar muito tempo para baixar o nível, ou que ao mesmo tempo que está saindo fluido, né, que está saindo a água, por exemplo, pelo fundo desse copo de plástico, eu vá preenchendo, né, de alguma forma por cima, mantendo o mesmo nível, isso daí é um tanque de grandes dimensões. Então, tanque de grandes dimensões não é um tanque, né, do jeito que está escrito no nome aqui, né, com dimensões extremamente grandes. Não, é qualquer reservatório no qual eu consiga manter um nível constante, né, ou que a variação desse nível seja tão lenta de forma que a minha velocidade seja desprezível. Ok? Então, sendo um tanque de grandes dimensões, então minha velocidade de entrada ela, né, é praticamente zero. Então eu corto ela aqui. Ok. Bom, esse ponto de entrada aqui ele está na superfície, então ele está sujeito à pressão atmosférica. Ok? Está sujeito à pressão atmosférica aí. Bom, então se ele está sujeito à pressão atmosférica, né, o que acontece? Ele está sujeito à pressão atmosférica, então, né, a gente pode desconsiderar a pressão atmosférica porque ela é nossa referência. Né? Lembrando da escala de pressão, né? A gente tem a pressão absoluta, ok? A gente tem a nossa pressão atmosférica, né? Tá? Pressão atmosférica do local. E a gente vai ter nossa pressão efetiva, que está em relação à pressão atmosférica, que pode ser positiva ou negativa, né? Tá? Então, a pressão atmosférica do local é a nossa referência. Então, né, como é a nossa referência, se a gente não tiver interessado na pressão absoluta, né, e sim na pressão efetiva, né, então a gente pode desprezar essa pressão. Então, a pressão de entrada, né, ela vai ser desprezada. Da mesma forma acontece aqui com a saída. Se eu estou considerando minha pressão, eu estou considerando minha saída nessa posição aqui, ó, aqui já é o jato, né? Tá? Então, um instante antes, se eu colocasse minha saída aqui dentro, eu tenho uma pressão que é diferente da pressão atmosférica, que tem a ver com a altura. Né? Tá? Mas se eu estou já considerando isso do lado de fora do tanque, a mesma coisa, né? Ele está sujeito à pressão atmosférica também. Né? Então, se ele está sujeito à pressão atmosférica, a cota também, né? Ela, né, desculpa, cota não, né? A carga de pressão de saída também vai ser desprezada. Ok. E aí, né, eu tenho as cargas potenciais, então eu tenho que adotar um plano horizontal de referência.
Então, normalmente, a gente adota o plano horizontal de referência, sempre que possível, né, numa posição onde eu consiga eliminar uma carga potencial e que a outra fique positiva. Ok? Então, no caso aqui, para que isso aconteça, eu vou usar então meu plano horizontal de referência aqui em cima da saída. Então, esse aqui será meu plano horizontal de referência. Com isso, então, como ele está em cima da saída, minha carga potencial de saída some, né? Tá? E aí eu fico só com a carga potencial de entrada, que vai ser igual a H, né? Então, a minha carga potencial de entrada é igual a H. Sendo assim, então, eu tenho que H é igual a velocidade de saída ao quadrado dividido por 2G. Ou seja, a minha velocidade de saída vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então, sabendo qual que é a altura que eu tenho no meu reservatório, eu vou ter, então, qual que é a velocidade de saída do jato. Conforme essa velocidade vai, conforme essa altura vai diminuindo, essa velocidade do jato vai caindo também, né? Por conta da equação. Ok? Então, isso foi a equação de Bernoulli, né? Uma pequena introdução aí, né? Então, como é que a gente chegou na equação e 2 exemplos aqui de utilização da equação de Bernoulli, ok? Até mais.